Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Leituras para Viver Melhor, que é um programa em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica, TV Suprem, canal 2 da NET, e é o canal de comunicação da União Planetária. E hoje estamos com um convidado muito especial, que tem um nome bem diferente, um nome de origem grega, é o Paraskevas Papalexiou. Falei correto? Seja muito Corretíssimo. bem-vindo. Muito obrigado, Charles. É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco, né, sobre o assunto. E é uma honra o teu convite para a minha pessoa. Eu me senti muito feliz. Pode ter certeza disso. É algo assim muito bom mesmo. Agradeço Ah, você e a todos que vão assistir. que é isso. Honra é nossa receber você aqui hoje. O Paraskevas, ele é graduado em administração e pós-graduado em direito administrativo e atua como servidor público no setor da justiça eleitoral. E ele selecionou para esse diálogo uma leitura bem interessante, um artigo da revista Sofia, que é uma publicação independente da editora Teosófica, é uma revista bimestral e que já está na edição 89, e ele selecionou um artigo da edição 88, intitulado O Cristianismo Esotérico e os Evangelhos Apócrifos. Esse é um artigo de autoria de um teosofista, Cláudio Antônio de Carvalho Xavier, que é de João Pessoa. Esse tema é um tema que, aparentemente, ele pode ter uma interpretação polêmica. Você concorda comigo? Concordo. O próprio título do tema já induz algumas pessoas a pensarem em algo diferente dentro do cristianismo, né? Tem que tomar alguns cuidados para interpretar tudo isso. Mas é um tema muito interessante. E, com certeza, é um tema que faz a pessoa pensar e crescer, quando bem analisado, quando bem estudado. Disso eu não tenho dúvida. Com certeza, ele é um tema que desperta muito interesse, né? Desperta curiosidade. Afinal, evangelhos apócrifos, o que seriam isso, né? O que seria isso? Algumas pessoas chamam, inclusive, de evangelhos perdidos, ou evangelhos secretos, evangelhos proibidos. Na verdade, o termo apócrifo ele é mais simples do que isso, né? Nós temos no cânone da igreja alguns evangelhos que foram selecionados durante os concílios do Vaticano. Então, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, tinham vários livros que eles estudavam. E quando inicialmente, né, o cristianismo uma religião perseguida por Roma, e quando Roma resolve adotar o cristianismo como uma religião oficial, ele seleciona, então, quais os textos que nós vamos utilizar oficialmente. Esses são o que a gente chama de evangelhos cânones ou canônicos, né? Então, oficiais, que estão na Bíblia, né? Então, o Novo Testamento da Bíblia são esses evangelhos. E existem os evangelhos que ficaram de fora. E muitos foram, inclusive, com o passar do tempo, ficaram perdidos ou esquecidos. E de maneira quase miraculosa, e é um pouco disso que trata o artigo do Cláudio Xavier, alguns foram reencontrados no século passado. Né? E inclusive, Helena Blavatsky, né, que foi a fundadora do movimento teosófico moderno, chegou a quase prever esse acontecimento, que em alguns textos dela diz, olha, documentos muito importantes para o cristianismo serão descobertos no próximo século. Né? E, de fato, foram. Você já chegou a ter contato com esses evangelhos? Não, Charles, eu nunca tive contato com eles, né? De pegar e estudá-los, decifrá-los. Mas sempre, há muito tempo, sempre me chamaram a atenção
porque eu sempre tive comigo, e não sou só eu, né, que nem você citou agora há pouco, a questão dos evangelhos canônicos, que foram os livros escolhidos para fazer com que o cristianismo fosse implantado como uma religião. Afinal de contas, o cristianismo cresceu tanto que eles descobriram que não adiantava perseguir, tinha que fazer uma religião com aquilo. Só que aquela fé, aquele movimento, foram escolhidos esses livros. E muita coisa foi suprimida. Por isso, apócrifos, né? Eles foram escondidos, não tinha interesse no que estava escrito lá, para dar. Então, esse conhecimento eu fui verificando, fui lendo, fui estudando, e sempre me interessei, e particularmente, sempre concordei com isso. Sempre achei que nessa questão da religião, do cristianismo, o que estava aparente não era tudo. Tinha que ter mais alguma coisa que não estava aberto, né? O artigo ele fala muito bem sobre isso com relação ao cristianismo esotérico e exotérico, né? Então você tem lá o exotérico é o cristianismo para todos, que é o que a gente conhece, e o esotérico é o cristianismo para os poucos iniciados dentro do próprio cristianismo. Então, eu acho sempre muito interessante essa questão. Pois é. É interessante, né, que esses concílios do Vaticano que selecionaram esses textos, né, a gente tem que lembrar que o cristianismo ele só se torna a religião oficial de Roma no século III. Ou seja, 3 séculos após o início do cristianismo é que se torna uma religião oficial, e daí selecionam os textos. Inclusive, eu já li alguns artigos mencionando que os evangelhos apócrifos, inclusive ele cita nos artigos, né, eles são inclusive mais antigos, ou seja, mais autênticos do que os próprios evangelhos que depois foram parar na Bíblia, né? Então, e foram realizados datação de carbono, então eles são autênticos. Eles não fazem parte da religião do Vaticano e nem das outras religiões que vieram depois, como o movimento protestante. Então, eles estão de fora dessas religiões. Mas isso não os torna menos autênticos como documentos históricos. Eles são documentos daquela época que eram estudados por aqueles grupos que depois vieram a ser conhecidos como cristãos, que originalmente não eram conhecidos dessa maneira, né? Os antigos ofitas, no artigo o Cláudio Xavier cita os gnósticos, né, a quem é atribuído, por muitos, é atribuído esse grupo de gnósticos, os essênios, que era um grupo fechado, né, dentro dos hebreus ali, é atribuído a eles, né, a origem do cristianismo, por muitos autores, muitos estudiosos. Como que você acha que esses documentos eles podem ajudar as pessoas, cristãos ou não cristãos, a se tornarem pessoas melhores e aos cristãos a se tornarem cristãos melhores? Será que esses textos têm esse poder? Eu acredito que sim, Charles. Eu tenho certeza disso. Tudo isso veio, como você citou, vem antes do Cristo. Vem lá de 152 antes de Cristo, né? E depois passou essa fase do Cristo, da vivência dele, e foi até 70 depois de Cristo. Então, são autênticos. O material que está lá, antes do Cristo, né, nascer, o cristianismo já existia. Segundo o que consta no artigo, a questão do cristianismo, a essência do cristianismo já existia. E estão dentro desses livros algumas coisas esotéricas, algumas coisas que fazem com que a pessoa consiga ampliar a sua mente, a sua consciência, e dão uma visão também diferente do Cristo como pessoa, coloca
coloca ele como uma pessoa mais esotérica, mais mística, porque a gente observa que para a questão exotérica, você tinha as parábolas que ele citava, que tinha que ter as interpretações. Serve para crescimento, com certeza, porque se você pegar as parábolas, você vai ver tanta coisa fundamentada ali que é impossível dizer que aquilo ali não tem valor nenhum. Mas existe também o outro lado mais oculto, que são as pessoas em tese que eram iniciadas num grupo menor, até pelo próprio Cristo. Aí, a revelação que tem lá, o que está escrito lá, com certeza ajuda e muito as pessoas a continuarem sendo cristãs, melhorarem a sua cristandade, o seu cristianismo, a sua religião como um todo. Estamos aqui conversando, então, hoje com o Parasquevas sobre um artigo da revista Sofia, número 88, Cristianismo Esotérico e os Evangelhos Apócrifos, de autoria do Cláudio Antônio de Carvalho Xavier, publicação da editora Teosófica. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Fiquem conosco. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Olá a todos, estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o nosso convidado Parasquevas sobre um artigo da revista Sofia, número 88, intitulado O Cristianismo Esotérico e os Evangelhos Apócrifos, de autoria do Cláudio Xavier. Esses documentos, alguns citados aqui no artigo, uma curiosidade é que muitas pessoas às vezes pensam que esses outros evangelhos que não estão na Bíblia seria algum texto escrito por algum místico, por algum ocultista, né, como as pessoas pensam. Mas, na verdade, eles são documentos arqueológicos. Mas a história do ressurgimento deles no século passado, ela é tão incrível que parece mentira. Você concorda comigo? Concordo. Teve dois momentos, um em 1945 e outro em 1947, pós-guerra. A Blavatsky já citava, lá atrás, no século XIX, se não me engano, que esses escritos, esse conhecimento iria aparecer da forma mais assim, simples e estranha possível. Ela já tinha dito isso. E realmente, em 1947, um nômade lá com suas ovelhas, uma desgarrou do bando lá, e ele foi atrás, até conseguir botar a mão nela, ele acabou encontrando esses evangelhos, que apareceu realmente de uma forma muito diferente. Então, essa é uma parte assim, que intriga também por conta da questão esotérica, da questão
estava escondido, o nome já diz apócrifo, já estava escondido, e no momento certo do nosso tempo, teve que aparecer. E apareceu. As coisas, como dizem, né? Elas podem voltar para você, às vezes não da forma como você imagina. E essa é uma prova disso. E está aí, hoje, sendo tema aí para muito estudo. Eu, particularmente, eu fico surpreso, assim, com esse tipo de acontecimento, porque foi mais de um achado, em primeiro lugar, né? Não foi um texto que foi encontrado, não, foram vários textos, e em mais de uma ocasião, em locais diferentes. Textos que estavam escondidos há 2000 anos, aproximadamente, dentro de vasos de barro, com pergaminhos, num local onde tinha pouca umidade, por isso se preservou. Se fosse um local com muita umidade, teria se estragado com o tempo, mas no deserto, né, tem baixa umidade. E a maneira como foram encontrados é basicamente a pessoa chutou uma pedra e apareceu um texto, um documento arqueológico de valor inimaginável, um texto místico de uma profundidade incrível, e ainda nesse conjunto ainda tem o fator que mexe com algo muito particular para as pessoas, que é a religião delas. Então estamos falando, né, o cristianismo, embora, como já dissemos no primeiro bloco, existem muitos cristianismos, mas é o movimento religioso, o maior movimento religioso do mundo ocidental. Então vejam o tamanho do problema, digamos assim, né? São documentos autênticos, encontrados num período de tempo curto, 1 em 45, 1 em 47, e importantes, e que de alguma maneira abalam a maior religião do Ocidente. Você acha que esses textos, a origem deles, de alguma maneira ameaça as religiões cristãs dominantes no Ocidente? Olha, Charles, eu vou te falar uma coisa. Veja só, apareceu 45, 47, pós-Segunda Guerra, pós toda uma conturbação planetária, né? Ali foi um divisor de águas para a nossa história. Então, o que veio depois, como apareceu depois, não acredito muito nessa questão de que abale as estruturas de forma tão radical. Pode causar algum desconforto para os mais conservadores, mas a história vai continuar tomando o seu rumo e vai em frente. É para ser, vai ser. Porque imagine você, né, quem está assistindo a gente, se tudo isso aparecesse na Idade Média, onde o governo era a igreja. Com certeza isso não ia dar certo. Então, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para acontecer. E, como diz a Blavatsky, vai aparecer no tempo certo, no lugar certo. Só falta ela dizer assim, ó, foi colocado lá para conservar, para uma pessoa simples achar, para depois se dar sequência. Pois é. Eu fiquei pensando nessa possibilidade aí que você desenhou para nós, de aparecer na Idade Média, e me ocorreu que talvez tenham aparecido muitos textos na Idade Média, simplesmente foram, provavelmente, né, destruídos, ou escondidos de alguma maneira, que era o que se acontecia, né, com... o que a gente está falando não é teoria da conspiração, né, a gente tem, por exemplo, os povos nativos americanos, o único povo que tinha escrita eram os maias, e dos maias, o que sobreviveu foi um livro deles, queimado, parcialmente destruído pela igreja, né? Então, porque todos os outros livros foram destruídos. Então, vejam que não é... Isso é história, né? Então, durante a história, durante um período histórico, a igreja, que era o governo, né? Ela estava junto com o governo, o Estado e a igreja não era separado, a igreja católica já foi a religião oficial do Brasil, por exemplo, né, durante muito tempo. Hoje o Estado é laico, então permite
a pluralidade religiosa. Porém, durante muito tempo, né, qualquer coisa que não concordasse com o cânone era descartado, perseguido ou destruído. Inclusive pessoas, né? Inclusive, e aí agora vou entrar numa parte polêmica aqui. Inclusive, segundo o artigo, e os textos que embasam o artigo, inclusive os primeiros cristãos foram perseguidos pela igreja. Os primeiros cristãos, todo mundo, a maioria conhece a história, que foram perseguidos por Roma, antes do cristianismo ser religião oficial do Estado. Mas depois que o cristianismo se torna a religião oficial do Estado, os cristãos que haviam sobrevivido àquela perseguição foram perseguidos pela igreja. Né? É isso que o artigo cita em alguns momentos. Né? Então, como que essa perseguição, como que você acha que essa perseguição nos prejudica hoje? Porque muito se perdeu, né? Por mais que a gente tenha encontrado textos autênticos, essa tradição esotérica, ela se perdeu, né? As pessoas foram assassinadas, grupos exterminados. É uma pena, Charles, que tenha acontecido isso, porque assim, o cristianismo ele cresceu ele se alastrou rapidamente e eles não davam conta de perseguir a todos. Então, chegou um determinado momento que eles falaram, bom, já que não tem como perseguir, vamos colocar todo mundo dentro de um cercadinho e vamos fundar vamos fazer com que o cristianismo seja oficial. Até aí, tudo bem, né? Isso já se repetiu na história várias vezes com outras coisas. Mas uma coisa muito grave, assim, na minha opinião, que aconteceu foi que no nosso ocidente, no nosso lado ocidental, ele foi muito pisoteado, tudo foi abafado, tudo foi escondido em prol de algo que eles impuseram. Né? Usaram a ferramenta cristianismo na época e, claro, como você citou, se de repente você começasse a mexer com outras coisas, mesmo você batendo o pé e provando que é cristão, você era bruxo, você era feiticeiro, daí as pessoas eram perseguidas, se na questão política não se concordasse com a igreja, dava problema. Isso nos prejudicou historicamente. Mas dá para perceber que do século XIX para cá, isso tem mudado e bastante. E tem mudado, assim, porque chega uma hora que tem que mudar, né? Os próprios livros apareceram em meados do século XX, não foi à toa. E outras coisas que estavam abafadas, ganharam corpo, ganharam espaço, e não tem como. É como, assim, os cristãos da época eram perseguidos, como eram bastante, acabaram se aliando a eles e acabou virando o cristianismo. Hoje, o que existe, que está ressurgindo, que tudo que está ressurgindo hoje já existia, só que tinha sido abafado. Aqui vai chegar num ponto em que vai ser aliado, porque não vai ter como combater. Troca-se a pessoa, pelo cristianismo, pelas ciências que estão brotando e proliferando, né? Voltada sempre concordando com as ideias do nosso mestre, que as questões dele são o que embasa tudo isso que nós estamos conversando aqui. Então, esse foi o Leituras para Viver Melhor. Obrigado, Parasquevas. Muito bom receber você. Bom programa a todos e até nosso próximo episódio.